Olá, amigos, 8 de agosto de 2014, cidadão de olho na segurança pública. Como já esperávamos, o Poder Judiciário mandou libertar os 2 terroristas presos preventivamente aqui em São Paulo, os que ainda estavam na prisão, porque um laudo pericial do Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar estabeleceu que os objetos que eles portavam, aparentemente explosivos artesanais, não tinham capacidade explosiva e nem mesmo tinham capacidade incendiária. O laudo é inatacável. Os peritos do GAT, que eu conheço muito bem, são técnicos extremamente corretos e altamente competentes. Então não se pode negar que eles pretendiam simular ter consigo explosivos para obter um determinado efeito e talvez até para incentivar os que não sabem que são manipulados a utilizar material incendiário, mas o que eles portavam não era, e ponto final. Com base nisso, foram libertados, com base nisso foi revogado o mandado de prisão preventiva. Continuarão a responder aos processos criminais pela série de crimes que efetivamente praticaram. Mas agora é de se perguntar se realmente só esse fato era suficiente para a revogação do mandado de prisão. Trata-se de um grupo criminoso, trata-se de lideranças de uma organização criminosa que se especializou em atos de terrorismo. Isso era mais do que suficiente, devido ao sobressalto e devido à grave violação da ordem pública por eles perpetrada, para mantê-los na prisão enquanto durasse o julgamento, desde que, é claro, não sejam superados os prazos que a própria lei estabeleça no que tange ao processo, porque as garantias individuais são para todos. Mas com base nesse pormenor, é um pormenor no conjunto medonho de crimes praticados por essa gente, são colocados na rua e podem ter certeza de que vão voltar a agredir a ordem pública. E vão sair festejando e praticando outras estrepolias, como fez, por exemplo, a famigerada Sininho, lá do Rio de Janeiro, que ao comemorar a sua saída da prisão num restaurante lá do Rio de Janeiro, encontrou uma mulher que participava desse movimento, mas parece que queria participar de forma pacífica, que supostamente, na opinião dela, a teria delatado, e com os seus parceiros ali, passou a agredi-la. De fato, agrediu essa mulher em público, na presença de dezenas de testemunhas, num restaurante do Rio de Janeiro. Foi suficiente isso para que novamente fosse restabelecida a prisão preventiva? Não. O Poder Judiciário não se mexeu, o Ministério Público não se mexeu, e essa gente vai crescendo em arrogância, vai crescendo em atrevimento. A situação é extremamente grave com relação à ordem pública, quando se percebe que o aparato do Estado recua, se intimida, se encolhe perante gente desse naipe. Um poder político infiltrado até certo ponto pelo crime. Caso, por exemplo, daquele deputado estadual Luiz Moura, do PT, o diretório estadual do PT confirmou a expulsão dele do partido. Mas existe uma pendência judicial ainda, e ele estava inscrito porque tinha sido ungido porque tinha sido beneficiado por um mandado judicial provisório para participar das eleições. Deve estar participando das eleições, portanto, fazendo campanha política, enquanto se deslinda essa questão da expulsão dele ou não do partido, que ainda depende de um recurso ao Diretório Nacional do mesmo partido. Esse partido que tem interesse em tudo isso, só tratou de expulsar esse indivíduo de suas fileiras porque a imprensa livre
levou ao conhecimento da população, da sociedade, levou ao conhecimento do país, que esse indivíduo está metido até os colarinhos com um crime organizado aqui em São Paulo. E lembrem-se, foi um assaltante de bancos, condenado lá no estado do Paraná, que esteve por 10 anos fugitivo da justiça e depois da prescrição da pena conseguiu sua reabilitação e hoje é um membro do poder político, é um detentor de parcela do poder político no estado mais poderoso da federação. Tudo isso vai corroendo a ordem pública. Enquanto isso, as pressões organizadas se estabelecem cada vez mais sobre o dispositivo de segurança pública. Cada vez mais tratando de encurralar, de amedrontar, de acovardar a força policial. Levantando questões o tempo todo, como por exemplo, a da letalidade policial. Dizem aí os estudiosos dessa letalidade policial que o número de mortes praticadas pela polícia não se justifica no país. Bastaria apenas examinar que o número de roubos à mão armada explodiu no último ano e vem aumentando de modo intenso, ano após ano, nos últimos tempos, para compreender que a atividade criminosa à mão armada, muito mais intensa, evidentemente, necessariamente, vai levar a mais embates, a maior número de embates com a força policial e, evidentemente, vai produzir, nesses embates, mortes de criminosos. O que essa gente parece desejar é que haja um equilíbrio entre o número de mortos policiais e o número de mortos criminosos. Não é assim, não. A sociedade tem que se defender, e a sociedade que não pode se defender a si mesma no nosso país, não tem nem sequer o direito à posse mansa e pacífica de armas de fogo para a defesa do lar, para a defesa do cidadão, tem que contar ao menos com o aguerrimento, a disposição, a combatividade da força policial. O bandido que se atreve a enfrentar a polícia à mão armada já escolheu o seu destino. Ele escolheu o seu destino. E não o policial, que tem de defender a sociedade com o risco da própria vida e que efetivamente corre esse risco de vida todo santo dia no exercício de sua profissão. E aí um secretário de Segurança Pública assustado, encurralado em 25 de julho de 2014, a respeito dessa letalidade policial, fica meio sem palavras e no fim acaba dizendo que a pasta elabora um plano para ampliar o controle de armas em circulação no Estado. Um projeto que estamos fazendo em parceria com o Instituto Sou da Paz. E que será uma política relevante na ótica do secretário para reduzir também a letalidade policial. Opa! Opa! Parece que estão a encomendar um projeto ao desarmamentista Instituto Sou da Paz, ao Instituto Sou da Paz, que é financiado do exterior para desarmar os cidadãos comuns, para desarmar as pessoas de bem do país, para controlar a letalidade policial. Como é que vai se realizar isso? Eu desconfio que um projeto desse vai recomendar, entre outras coisas, o desarmamento dos próprios policiais, expondo-os diretamente à caça desencadeada, como nós temos testemunhado desde 2004, pelo crime organizado, quando não estiverem oficialmente em serviço, como se um policial não estivesse o tempo todo de serviço. Muito mal, senhor secretário de Segurança Pública, procurar o assessoramento do famigerado Instituto Sou da Paz, desarmamentista de 4 costados, cuja ocupação é violar o direito à legítima defesa que nós reputamos constitucional no nosso país. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.